escrever no mesmo arquivo ao mesmo tempo. Pessoal, isso é um caso de uso principalmente para usuários de Excel que querem escrever no mesmo arquivo Excel, mas em várias abas, em várias planilhas, no mesmo fluxo de dados, tá? Então eu vou explicar duas maneiras de se fazer isso, de se resolver esse probleminha aí que às vezes as pessoas têm. Vou explicar qual é o problema que a gente tem quando a gente tenta fazer isso sem utilizar as devidas ferramentas, tá? Vamos lá, eu tenho os dados do PNAD aqui, né? Eu tenho esses dados aqui que eu peguei no Kaggle, estão disponíveis lá no Kaggle, e eu quero fazer o seguinte, eu quero separar ele em duas planilhas. Vamos supor, né? Vamos supor que, se eu rodar aqui, só para mostrar para vocês a carinha desses dados, vamos supor aqui que numa parte, numa planilha eu quero tirar essas colunas de anos de estudo e altura, que não me interessam, né? Então eu vou colocar um select aqui, vou tirar o ano de estudo e altura, que essa é uma planilha que eu quero que certas pessoas vejam, né? Mas eu quero colocar no mesmo arquivo, então vou gerar um output data aqui, vou selecionar aqui um arquivo, né? Já tem até o modelinho aqui do dados PNAD. E vou colocar aqui 100 anos de estudo e altura, né? Vou colocar o nome da planilha aqui, só para termos pra gente ver, né? Vou colocar esse overwrite sheet arrange para criar aqui e ao mesmo tempo eu quero fazer um outro fluxo de dados em que eu quero manter essas colunas, só que eu quero gerar uma planilha apenas com os dados do sexo masculino. Então vou colocar um filtro aqui e vou colocar sexo igual a 0, né? Por exemplo, que é se vocês verem aqui, essa coluna ela é 01, o 0 é masculino. E vou também escrever para o mesmo arquivo Excel, mas para uma planilha diferente. Então vou copiar a dica de desenvolvimento, copiando e colando as coisas parecidas, né? Só tomar cuidado para mudar exatamente o que você precisa. Vou colocar aqui na planilha, eu só vou mudar aqui para sexo masculino, tá? Ao invés de anos de estudo e altura, eu mudei para sexo masculino o nome da planilha. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um arquivo Excel, dados PNAD, mas eu estou criando duas planilhas no mesmo arquivo. Vamos ver o que dá isso aí, pessoal, quando eu rodo? Então quando eu rodo isso aqui, olha aí, olha o probleminha. Ele me fala me dá um erro aqui, que é impossível criar um backup, né, do arquivo quando eu estou tentando escrever nele. Por quê? O arquivo já está sendo usado por outro processo, ou seja, eu estou tentando escrever, aqui como essa parte do fluxo aqui foi mais rápido, eu tentei escrever primeiro nesse aqui, consegui, só que aí eu abri esse arquivo, e aí esse arquivo aberto eu não consigo escrever a outra planilha que eu estou tentando nesse mesmo arquivo, então é aí que eu tenho um problema, tá? E aí olha que legal, pessoal, se eu pegar uma ferramentinha aqui chamada Block Until Done, eu consigo fazer esses dois processos ao mesmo tempo, tá? A Block Until Done, vocês podem ver que ela não tem configuração, tá? Se você clicar, ela não tem configuração. E a única coisa que ela vai fazer você consegue definir a ordem de execução aqui, tá? Então, primeiro eu vou executar para escrever nesse sexo masculino e a segunda vai ser executando para escrever nessa segunda planilha de 100 anos de estudo e altura, tá? Então, se eu rodar agora, olha aqui, pessoal, agora rodou. Agora eu consegui escrever nas duas, tá? Legal, né, pessoal? Bacana. Tá, tem alguns casos que eu não consigo, que o meu processo é meio que paralelo, né? Eu não consigo simplesmente dividir os dois datasets, um em cada um, né? Um caso que seria bem relacionado a isso é uma ferramenta de filtro. E aí na ferramenta de filtro eu colocaria assim, por exemplo, eu quero, num lado eu quero uma renda maior maior ou igual a 1.000, né, R$1.000 por mês. E aí eu quero escrever, né, aqui, de um lado, numa planilha, todos os dados que forem com renda maior a 1.000 e numa outra planilha, todos que forem menor, que é o lado falso, maior ou igual a 1.000 e outro menor que 1.000. Certo? Então vou criar um arquivo aqui, vamos supor, vou criar aqui um dados PNAD2, né? PNAD2,
e vou criar minha planilha, que é renda maior igual a 1000, o nome da minha planilha. Vou só trocar aqui para overwrite. E no caso eu vou até copiar isso aqui e só colocar aqui na segunda como renda menor que 1000, né? A minha segunda planilha, então eu vou gerar o renda menor que 1000. Mesmo arquivo, dados PNAD 2 é o mesmo arquivo, tá? E a única coisa que muda é que um vai escrever para 1000 e outro para menor ou igual a 1000, tá? Então o que eu faria para esse processo eu conseguir escrever nesse mesmo arquivo ao mesmo tempo, né? Porque você está vendo, tá vindo de duas âncoras diferentes, não tem como eu colocar o block until done agora. Aí que existe uma outra ferramenta que é uma macro, tá? Chamada Parallel Block Until Done. Essa ferramenta ela não vem por padrão no Alteryx, tá? Ela faz parte de um pacote de macros chamada Crew Macros, tá? Olha que interessante que a gente pode fazer no Parallel Block Until Done. Eu posso ligar duas âncoras aqui, né? Dois fluxos de dados aqui dentro do Alteryx, né? Então, eu vou escrever primeiro aqui o lado verdadeiro do filtro e depois o lado falso, né? Então isso é interessante, se eu tivesse duas saídas diferentes no meu fluxo, eu conseguiria aplicar para esse caso aí. Então se eu rodar aqui agora, vocês vão ver que eu consigo escrever no mesmo arquivo, mesmo tendo essa limitação de ter essas duas saídas diferentes, tá?